Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 5 de agosto. E assim nos encontramos com muita alegria para partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda eu ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje vai nos mostrar, sobretudo, o momento em que Jesus andou sobre as águas e Pedro, por falta de fé, afundou, mas Jesus, com sua misericórdia, estendeu a sua mão e o salvou. Perceba que o Senhor hoje vem nos ensinar que Ele é Deus de tudo e de todas as coisas. Ora, se o Senhor é nosso Deus, é o Deus de tudo e de todas as coisas, não podemos agir como Pedro. Então devemos colocar nossos pés na água e junto com Jesus, pois é Ele quem nos chama a andarmos sobre as águas da nossa vida. Caros irmãos, queridas irmãs, quantas vezes você não se viu afundado diante de algum problema, seja financeiro, seja pela uma decepção afetiva, no namoro, na amizade, na família? Quantas vezes se sentiu incapaz diante de uma doença grave consigo mesmo ou com quem você ama? Não é fácil pôr o pé na água e acreditar que não vai afundar. Mas hoje, o nosso Deus, a quem a terra, o mar, o vento e toda a natureza obedece, nos convida a andarmos sobre as águas, sabendo que, mesmo quando nos falta coragem, Ele, que é bom e misericordioso, estenderá a sua mão e nos salvará. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca, seguissem à frente para o outro lado do mar. E deixou que seus discípulos continuassem sós, no mar aberto, e subiu ao monte para orar. No entanto, de longe os avistava e percebia todos os seus movimentos. Quando já era noite, entendendo que o vento lhe era contrário, Jesus se aproximou dos discípulos andando sobre as águas para salvá-los. No entanto, eles ainda estavam acostumados com as suas, não estavam assim tão familiarizados com suas manifestações e por isso tiveram medo. Na nossa caminhada com Jesus, caros irmãos, queridas irmãs, também acontece mais ou menos assim. Quando temos um encontro pessoal com Jesus e a sua salvação, nós percebemos sempre junto dele, permanecendo assim sempre junto dele, testemunhamos as graças e os prodígios que ele realiza e nos estagiamos diante de sua presença real na vida.
Há, porém, um momento em que Jesus nos dá a liberdade para irmos em frente com nossos próprios, propósitos de vida e Ele nos motiva a agir, a seguir adiante, a fim de que enfrentamos as intempéries de nossa caminhada. Na nossa maturidade espiritual é que irá direcionar a nossa fé e vai assim nos dar a certeza de que Jesus está atento aos nossos movimentos e conhece o caminho que nós encontramos ou estamos assim percorrendo. Vai ser justamente no momento da maturidade de nossa fé é que vamos ter essa certeza de que Jesus está atento a cada um de nós, nos guiando aonde estamos percorrendo. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, em qualquer momento, quando estivermos correndo perigo, Jesus poderá manifestar-se vindo ao nosso encontro, como aconteceu com os discípulos. Portanto, o nosso socorro sempre nos chega e sempre chegará a tempo. Por isso, precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer confiantes de que a sua ajuda é certa, que sua ajuda nunca faltará. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo que ele demore e a noite se aproxime, não precisamos temer, nem tampouco confundi-lo com fantasma quando se aproxima de nós. Jesus também vem por cima das ondas, que nos assusta no meio das tempestades que cai sobre a nossa vida e agita o nosso barco. Precisamos estar vigilantes ao menor sinal de Jesus, a fim de que possamos pedir o seu amparo e, sobretudo, borrascar assim que as ondas não assolem a barca de nossa vida. Então Jesus não quer que o retenhamos sozinho para nós, por isso nos manda mar afora a fim de anunciá-lo a outros povos. Não obstante, caros irmãos, queridas irmãs, quando aparece, ele sempre quer que corramos a seu encontro por sobre as dificuldades da nossa caminhada, contando que ele nos ajudará a vencer para que participemos da vitória final. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, em quem você tem confiado para seguir em frente nos seus projetos de vida? Como você tem atravessado o mar de sua vida? Você se sente sozinho ou sozinha? Ou sabe que Jesus está atento a seus movimentos? Você tem tido medo de Deus? Por que esse medo? Pedro fez a experiência de ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Como isso poderia acontecer com você? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que saibamos transformar nossas quedas e fracassos em ocasiões para crescer na fé em Jesus. Para reforçar a disposição de nos deixarmos guiar pela palavra dele, pela sua palavra que é verdadeira. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.